Noite de festa para a cultura das cidades de Catalão e Ipameri. Acontecendo aqui na Academia Catalana de Letras o lançamento desse livro aqui, ó, o livro do Coelho Vaz Ipameri e a história da família Vaz da Costa. Vamos conversar com o autor do livro e também com outras pessoas que vieram prestigiar esse lançamento. A TV Sudeste, a Unave Leão, prestigiando mais um importante lançamento editorial aqui da nossa região, que tem grandes escritores e um deles é o Coelho Vaz, que morou em Ipameri um ano, natural aqui de Catalão, e com esse lançamento agora completa aí cerca de 25 livros. Nós vamos conversar com ele e com muitas outras pessoas, outros convidados para falar sobre esse lançamento e, claro, o significado e a importância desse livro para Ipameri e também aqui para a cidade de Catalão. O Geraldo foi recepcionado inicialmente por uma folia de reis. É o que você começa vendo nessa cobertura exclusiva a partir de agora. Quem aqui ao meu lado, posso dizer, é o meu conterrâneo, morou um ano lá na cidade de Ipameri, a nossa Ipameri, e agora brinda, não é? A cidade de Catalão e também Ipameri com esse livro, que, pelo que a gente está vendo aqui, um momento histórico para essas duas cidades aqui da região sudeste, Ipameri e a família Vaz da Costa. Converso com o autor desse livro, Coelho Vaz. Bem-vindo à TV Sudeste. Tudo bem, Geraldo? Como é que está esse coração e a importância dessa noite para você e para a sua história? Olha, eu fiquei muito feliz, muito honrado pela presença de muitas pessoas que vieram até aqui, dessa cidade que eu amo tanto, porque aqui eu passei a minha juventude, fiz todos os meus cursos, desde o primário até o técnico de contabilidade, depois é que eu fui para Goiânia e fiz o curso de Direito. E esse livro é um dos livros que eu vim pesquisando e trabalhando há muitos anos. E chegou ao final, que é uma história de Ipameri. Ipameri pertenceu a Catalão por muitos anos, porque Catalão era um município muito grande. Pegava desde o Corumbá, na divisa com Pires do Rio, de Urutaí para cá, Campo Alegre, Corumbaíba e esses outros municípios mais próximo de Catalão, que foram desmembrando de Catalão. E Ipameri foi uma cidade que foi crescendo, evidentemente, e tornou-se um município. E a origem da minha família é uma origem catalana e ipamerina, porque eles vieram para o município de Catalão, para a vila de Vai-Vem. Ipameri chamava Vai-Vem naquela época. E eu fui fazendo um trabalho para descobrir as nossas origens, a origem Vaz. E eu cheguei, depois de mais de 50 anos de pesquisa, de lutas, eu cheguei à conclusão que estava pronto para eu publicar esse livro, que é Ipameri e a família Vaz da Costa. Geraldo, você começou lá com 19 anos. Eu tive a oportunidade de ler esse livro que você escreveu ainda com 19 anos, que foi Vultos Catalanos. E certa feita, quando aconteceu aqui no Colégio Mãe de Deus o Poemarte, apresentado pelo Alaor Luiz, o Geraldo foi convidado. E aí, na palestra do Geraldo, ele falou algo que me marcou. Naquele dia, eu tenho isso comigo até hoje, tenho procurado fazer. Já gravei boa parte da minha família inteira, Geraldo, por causa daquela fala sua lá naquele Poemarte ainda nos anos 90. O Geraldo disse, olha, é necessário, é importante que todos nós tenhamos consciência de que precisamos registrar, gravar, contar a história das nossas famílias. Isso me marcou profundamente e eu, a meu modo, não sou de letras, mas
um pouco da comunicação, já gravei meus tios mais velhos, meus pais, dentro daquilo que você falou. Algo que você falou, soltou algo ali e aquilo me marcou e eu tenho isso comigo. Sempre que posso, divido isso com a nossa audiência, com todo mundo. Então, muito obrigado pelo que você despertou em mim. Eu tenho certeza que muitas outras pessoas. E aquilo que você falou lá é algo que as pessoas podem ver aqui, ó. Quer dizer, ele não falou por falar, é algo concreto mesmo, algo que ele viveu e contagiou outras pessoas como eu. Obrigado, viu, Geraldo? Pois é, eu ainda adianto, porque na época quando eu disse isso, eu disse que se todas as famílias levantarem a sua história, nós teremos a nossa memória, a memória de Catalão, a memória de Goiás, a memória do Brasil. Então eu acho que é importante que a família, por mais simples e mais humilde que ela seja, ela tenha história. Ela tem que resgatar a sua história. Ok, Geraldo, vamos dar uma paradinha agora, porque eu vou conversar com muitas outras pessoas que vieram te prestigiar essa noite. Muito obrigado. Vamos assistir aqui e a gente volta para encerrar esse Nave o Leão especial aqui direto da Academia Catalana de Letras. Assistam aí, ó. Alei Margot Vaz, ex-prefeito de Catalão, prestigiando aqui o lançamento do livro Ipameri, a família Vaz da Costa. Alei, seu nome muito conhecido, Alei Margot Vaz. Qual a relação aí desse nome com esse histórico aí? Meu pai, que era Vaz, ele era do Vaz das Costas, era o filho mais novo do meu avô, do segundo casamento do meu avô. Meu pai nasceu em 1892. Ou seja, é uma família numerosíssima, espalhou por esse país aí todo. E eu tenho muita alegria de ser Vaz, porque lá em Ipameri, o foco da família ficou mais em Ipameri. E fizeram muito por Ipameri. As grandes realizações de Ipameri, desde os primórdios de Ipameri, dos primeiros avanços de Ipameri, os Vaz estavam presentes. Então, eu só tenho que, além de ser a terra do meu pai, é a terra de todos os meus familiares mais próximos. Pessoal que está nos assistindo, talvez já alguém pode se surpreender dessa ligação. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, não é? Pode se considerar, então, familiar dessa relação de Ipameri com Catalão através desse sobrenome Vaz aí? O meu pai, já em 1920, ele e o João Vaz fizeram a primeira chequeada de Catalão. Coronel João Vaz. Coronel João Vaz, que era o político da família, era o líder da família, o mais respeitado, assim. Inclusive, era uma época muito difícil, né? Da ditadura, na época ele era contra os Ludovico. Então, ele foi sempre um sujeito independente, um sujeito progressista, que ele criou em Goiás os melhores da raça do gado zebu. Ele pegou o filho dele, Odilon, criou até uma raça no Brasil. Uma raça do Brasil foi o Odilon que criou. Então, eu acho que a família esteve sempre presente em Ipameri e continua até hoje, né? O significado de um livro como esse, um registro como esse, sendo feito pelo Geraldo, que você conhece tão bem. O Geraldo buscou lá na história, a história dos Vaz. Ou seja, desde 1700 ele vem acompanhando essa história. Há muitos anos eu venho acompanhando esse trabalho, um trabalho formidável de pesquisa. O livro do Geraldo é um livro de pesquisa para ser consultado, porque ele baseou não em muitas conversas, ele baseou para fazer o livro em fato concreto, registros antigos, atas antigas, escritos antigos. E conversando com as pessoas, conseguiu documento em Minas Gerais, em todos, Goiás, todo lugar. Ou seja, um trabalho de longo alcance e de muito valor histórico. Olha, a gente agradece aí a sua presença. A lei eu não vou dizer que ele está me devendo a entrevista, porque eu que fiquei de lá no Instituto, quero já dar os parabéns pelos resultados que eu fiquei sabendo, inclusive, essa semana agora, recentemente, o Instituto João Margot sendo reconhecido aí a nível nacional. Parabéns pelo trabalho. Nós vamos lá um dia falar sobre Ipameri, viu, Ale? Tá bom. Com um prazer enorme, viu? Eu estou muito feliz, como você falou, os nossos meninos competiram
lá em São Paulo, representando Goiás, só duas escolas foram para São Paulo, competiram lá e ainda estão competindo ainda até para ir para o exterior. Isso nos deixa feliz da vida. Pameri, professor Ulisses Rocha, foi meu professor também lá no Colégio Cepem, no início dos anos 90, está presente aqui no livro do Geraldo Coelho Vaz, Geraldo Vaz e Pameri, a família Vaz da Costa. Mas você é Ulisses Rocha, mas está aqui, como é que foi para você ver esse trabalho compilado dessa forma, você como professor, o significado de um trabalho como esse, que representa, e você também estando aqui, professor Ulisses? Pois é, sobre a família Vaz, né, de Pameri, uma família tradicional gigantesca. Eu não sou da família propriamente dita, né? Embora meu irmão casou com uma legítima Vaz e mora na cidade de Pameri. Mas o Geraldo, o Coelho Vaz, na última parte do livro, ele diz das efemérides, das pessoas que, de certa forma, são vultos, que saíram de Pameri. Eu, por exemplo, moro em Catalão, sou aqui da Academia Catalana de Letras, e aí ele me homenageia. Ele coloca minha foto, coloca lá minha vida, brevemente. O significado de um livro, um projeto como esse, é compilado dessa forma. De que forma você vê um trabalho como esse à disposição agora aí do público geral? Pois é uma obra de uma vida, né? Ele gastou quase que meio século da vida para fazer a pesquisa, as pesquisas. Você observa, por exemplo, que a primeira parte do livro tem uma história da cidade, depois tem a história da família Vaz, depois tem a história da família Vaz Peixoto, e ele coloca com data de nascimento, quem casou com quem é filho, existe um código, existe uma legenda autoexplicativa no livro, quem casou com quem, de que forma casou, a profissão. Eu não sei a quantidade de pessoas, é preciso perguntar para ele quantas pessoas que ele abarca no livro. Mas, assim, é um trabalho de meio século quase. Para a gente fechar, você é de Pameri, eu sou de Pameri, ainda na academia tem o Padre Murat Ranier, que é de Pameri. O significado agora dessas duas cidades que se entrelaçam, principalmente com esses laços familiares. Mas vai muito além disso, Ulisses? Eu estava observando, há vários ipamerinos que estão aqui agora, né? Gente que morou lá e que é Vaz ou que é Costa e mora aqui em Catalão. E Ipameri sempre dependeu de Catalão e vice-versa, né? No sentido cultural, no sentido econômico também. Isso é muito bom. Eu mesmo não sou nativo daqui, né? Não nasci aqui, mas a cidade me acolheu. Sou cidadão catalano e ver no papel uma história de uma cidade que se casa com outra cidade, no caso Catalão, é muito importante para a cultura, para a história, para a ciência e principalmente para a genealogia dessa família, desse grande escritor que é o Geraldo Coelho. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre exatamente o Geraldo, ele como escritor e o papel dele enquanto um acadêmico e o que isso representa para essas duas cidades que, como você falou, são aí co-irmãs. Veja bem, eu tenho notícia, eu acompanhei também, de certa forma, que ele, para escrever esse livro, ele esteve em Pameri várias vezes. Ele é cidadão goiano, mas ele é um dos fundadores vivos dessa Academia Catalana de Letras. Essa academia, que ano que vem vai completar 50 anos, ele é um dos fundadores vivos. E ele dispensa a apresentação, né? É um homem que vive de cultura, diz sobre a cultura, representa a cultura no estado de Goiás, já exerceu cargos públicos, é escritor com uma letra E maiúscula, é um homem que realmente tem muito a nos ensinar e no alto dos seus 80 e poucos anos, é uma criança. Isso que é muito interessante. Ok, obrigado então, professor Ulisses Costa, Ulisses Rocha. Professor Ulisses Rocha falando com a gente nessa cobertura. Valeu. Nessa cobertura exclusiva, a gente fala com a representante da cultura aqui da cidade de Catalão, a
professora Patrícia Castro, da Fundação Cultural Maria das Dores Campos. Bem-vinda à TV Sudeste. Significado de uma noite como essa para a cultura de Catalão e de Ipameri, podemos falar assim, Patrícia? Claro, com certeza, né? Porque o livro do seu Geraldo Coelho Vaz é um livro que trata, né, sobre a cidade, sobre Ipameri. E para Catalão também, a gente brincando aqui agora há pouco, né? Seu Geraldo é um catalano também de coração, né? Sempre que pode estar aqui, a família toda o acompanhando, prestigiando. Então é super importante, né, Nave, que a gente fomente não só essa iniciativa, mas todo e qualquer tipo de iniciativa que traga arte, que traga cultura pra gente, principalmente depois desse período de pandemia, né? Estamos precisando. É verdade. Sobre a cultura em si, como um todo, da cidade de Catalão, a gente pode dizer que como é que está esse trabalho? O que você pode passar de informação aqui para a nossa audiência, Patrícia? Olha, Nave, nós estamos finalizando, né, a reforma, o restauro do prédio da Fundação Cultural, envolveu recursos do município, Estado, União, por isso a demora também. E a gente tem vários outros projetos, desde iniciativas público-privadas, que inclusive eu já mandei para o prefeito em relação ao Morrinho de São João, em relação ao próprio Museu Municipal. A gente tem feito uma discussão também de patrimônio com o Conselho de Cultura, né? Outro dia conversava com o professor Ismar da Universidade, da necessidade também que nós temos de discutir patrimônio material e imaterial. Então é um pouquinho disso tudo que a gente vem discutindo, né, e que vem realizando. Legal. Bom, sobre essa noite como um todo, a Prefeitura, a Fundação, esse Conselho de Cultura tem um projeto para incentivar escritores também a fazer como o Geraldo está agora entregando esse livro aqui? Com certeza. Nave, inclusive agora a Prefeitura acabou de lançar, vamos publicar inclusive o resultado do edital do Catalão em Prosa e Verso, né? Inclusive a própria Academia Catalana de Letras, que foi quem fez o processo seletivo dessas obras que foram inscritas, e a gente espera até o aniversário da cidade estar publicando aí 5 obras de autores catalanos, inéditas, quem sabe inclusive a própria revista da Academia Catalana de Letras, que é uma vontade também do prefeito e uma iniciativa, né? Patrícia, a gente agradece a sua presença, a participação e o recado final agora sobre esse projeto em si, né? Ipameri e a família Vaz da Costa. O título subentende algo como uma família em uma cidade, mas pelo que você viu, as informações que você obteve do livro, pelo que você conhece do Geraldo, acho que vai muito além disso, né? Muito além, né? Uma historiografia também, né? Da nossa própria região. E Ipameri também é uma cidade que se confunde também com a nossa história, né? Com a história de Catalão. Nós estamos muito próximos, né? Então eu sei que esse livro ainda não tive a oportunidade de ler, sei que seu Geraldo já lançou em outras cidades, Catalão agora está recebendo, mas sei que vai muito além, até pela pessoa que ele é, né? De historiografia. Eu dei aula em Ipameri mais de 10 anos e sei que a cidade de Ipameri é uma cidade onde a política está arraigada ali na tradição, né? E eu vivi momentos muito bons ali na política com projetos, então sei que é um livro que se trata dessa historiografia que vai muito além simplesmente da história de uma família, né? Com certeza. Obrigado, professora Patrícia, falando com a gente dessa cobertura exclusiva do lançamento do livro do Geraldo Vaz, Ipameri e a família Vaz da Costa. Nessa cobertura exclusiva, eu converso agora com o Dr. Jales Mendonça, promotor, mas também presidente do Instituto Histórico Geográfico do Estado de Goiás, e acaba de substituir exatamente o Coelho Vaz, que estava à frente dessa presidência. A primeira pergunta não pode ser outra, doutor. Como é que estar substituindo o Coelho Vaz lá à frente do Instituto? Tudo bem? Bem-vindo a Catalão e a TV Sudeste. Obrigado, a satisfação conhecer Catalão. Já conheci Catalão pelos livros, mas nunca tinha vindo aqui na cidade. Agora tive essa grata satisfação de conhecer e estou conhecendo ainda a cidade. Bom, a responsabilidade de substituir o Coelho Vaz é muito grande, porque ele é um homem já de muita trajetória na sua vida cultural, né? Já com mais de 25 livros publicados e um trabalho vasto na área cultural, né? Sou secretário de Cultura, foi da Academia Goiana de Letras, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Enfim, tem uma ficha corrida grande de contribuição para Goiás. E agora é um desafio grande, porque a nossa função, a nossa missão é exatamente a preservação da memória de Goiás, né? E nosso papel, inclusive, é de levar aos municípios do estado aquelas passagens mais importantes da nossa trajetória de quase 300 anos. Goiás faz 300 anos agora esse ano,
quando o Anhanguera cruzou aqui o Rio Paranaíba e fincou a cruz do Anhanguera, né? Então, esse ano, nós celebramos 300 anos da chegada da bandeira do Anhanguera. E aí o Instituto está puxando um projeto que vai envolver uma série de intelectuais, uma série de entidades culturais para celebrar e fazer um levantamento histórico de ressignificação, de levantamento em várias áreas do conhecimento, como música, como saúde, cultura, história, geografia, medicina, direito, enfim. Pensamos em publicar agora esse ano 5 livros desses assuntos. E Catalão tem uma importância porque foi aqui que foi fincada a cruz do Anhanguera, que hoje adorna a antiga capital do estado. Esse é um dos projetos, inclusive, dessa academia, qual o senhor está aqui, para estar resgatando também essa história, né? E eu ia perguntar exatamente sobre isso, o papel do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás para a cultura como um todo do estado. Mas acho que é pertinente a pergunta, como é que o senhor, estando à frente dessa entidade, vê a cultura hoje que está no estado de Goiás, principalmente a política pública voltada para essa área, que às vezes a gente sempre vê que ela fica um pouco relegada, né? O que dizer sobre isso? Não, a cultura ela tem que ter um papel essencial, né? Porque na verdade é o seguinte, o que fica para o futuro é a cultura de hoje. Você pode ver aí as pessoas às vezes mais importantes da política, que são verdadeiros ícones, deixado o cargo, rapidamente são esquecidos, né? E ao passo que aquela pessoa que às vezes fez um livro, produziu um trabalho historiográfico, fica lá o legado dele e depois de 50 anos ele é muito mais lembrado daquele político que naquela época era um ícone, era uma pessoa assim, muito aclamada, muito reconhecida na cidade. Então isso é uma coisa que a gente tem que refletir sobre a importância da cultura hoje, levando em consideração esse exemplo que eu dei. É verdade. E pegando um gancho nisso que o Dr. Jales acaba de falar, hoje a gente vai estar presenteando aqui o Coelho Vaz com esse documentário, que é um filme que conta a história da irmã Yolanda. Me ajuda aqui, Dr. Jales. Esse aqui. E esse trabalho é exatamente em cima disso. São obras que ficam para sempre. A partir do momento que são feitas, ficam para a eternidade, né? Muito obrigado pela presença. Foi bem recebido em Catalão. Volte sempre e, com certeza, parabéns pelo trabalho. Goiás precisa desse empenho porque nós temos uma rica cultura. E é de gente como o Coelho Vaz, e seguramente como o senhor que o substitui, é que vai fazer com que a nossa história se perpetue cada vez mais, viu? Obrigado pelo apoio de vocês e espero que a gente possa voltar mais vezes para que tenhamos um protagonismo maior da cidade de Catalão no concerto do estado de Goiás. Obrigado, então. Falamos com o Dr. Jales Mendonça, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, que acaba de substituir Coelho Vaz. Com certeza fez um grande trabalho. E agora lançando esse livro aqui. Obrigado, volto sempre, doutor. Um abraço. Obrigado, senhor. Mais um membro da Academia Catalana de Letras, mais um ipamerino participando aqui no lançamento do livro Ipameri e a família Vaz da Costa. Ele também tem Vaz no sobrenome, Padre Murá Ranier Peixoto Vaz. Bem-vindo à TV Sudeste, boa noite, Padre Murá. Uma noite importante para Catalão, mas também para Ipameri, né? Com certeza, né? Ipameri, como filha, podemos dizer, de Catalão, haja vista que Ipameri surge como distrito em 1833 e Catalão, naquela mesma lei, é criado como vila. E ali Ipameri caminha com o Catalão, lado a lado, podemos dizer assim, como uma filha que vai crescendo até se emancipar, né? Aí Ipameri se torna emancipado oficialmente, apesar que teve umas idas e vindas, que se torna vila, depois volta a ser distrito de Catalão, mas lá em 1870 Ipameri recebe a sua emancipação. E o Coelho Vaz, né, o Geraldo, vem trazer para nós alguns detalhes a mais, esclarecendo, clareando e trazendo alguns apontamentos tanto acerca da cidade, esse processo que está relacionado com o Catalão diretamente, podemos dizer, e também a questão aí familiar e que traz a história, tanto de famílias que derivam dessa família Vaz da Costa, originalmente Ipameri, e muitas delas que migram para Catalão, inclusive vindo que eu me recordo nesse momento, a ter 2 prefeitos catalanos
desse ramo da família Vaz. Um deles o Getúlio Vaz e o outro o próprio Alei Margon Vaz. Então nós temos esse intercâmbio, poderia dizer, com essa proximidade com o catalão, né, o advento aqui lá do começo do século ainda 19, com a chegada da ferrovia, toda a movimentação, várias famílias acabaram migrando para Catalão, e entre elas também a família Vaz da Costa vem lançar raízes para cá. E ao longo do tempo a gente vê que mais desses ramos dos Vaz, né, como você mesmo disse, também tem Vaz no nome, não só à toa e por coincidência, mas porque também derivo dessa mesma árvore genealógica, né? Aqui também estão meus antepassados nesse livro que o Geraldo traz à luz e que se torna agora disponível, acessível para tantas pessoas que queiram pesquisar também sobre essa mesma família, conectar-se também aí, ou talvez até ir além, né, ultrapassando o que já foi aqui apresentado. Eu falava há pouco com o professor Ulisses, e até meio que uma provocação com ele, você não sabia a quantidade de pamerinos que existe aqui em Catalão, já misturou tudo, né? E esse livro, de alguma forma, mostra isso, né? Essa relação das duas cidades através das famílias. E a sua participação aqui qual é? Porque você também foi lembrado pelo Coelho Vaz como, né, te agradecendo aqui. Como é que se deu a sua participação e sobre isso aí, Padre Munar? Então, por termos às vezes pesquisas em comum e também pesquisar sobre a genealogia da família, a gente acabou trocando muitas informações, documentos eclesiásticos, sobretudo, né? Então, e também ali uma pesquisa encomendada por ele, né, que a gente teve a oportunidade de fazer lá no Fórum de Ipameri, levantando alguns documentos de inventários ali. Eu ia levantando e encaminhando para ele, e que aqui, né, pôde ajudá-lo, né, nesse emaranhado, né, de tantas pessoas que às vezes são até homônimas, né, e que cria toda uma confusão para você desvendar quem é quem com tantos nomes homônimos, né? Então a minha colaboração foi mais diretamente nesse levantar alguns documentos para contribuir com a obra. Como é que está convivendo com o Coelho Vaz? Sei que conhece há bastante tempo, né? Desde o Instituto Histórico Geográfico de Goiás. A gente já conversava anteriormente, você me falava dessa ligação que você já tinha com ele antes de vocês serem parceiros aí na Academia Catalana de Letras, não é isso? A importância dele para a cultura e para a literatura goiana, Padre Munar, qual é? Então, nós nos conhecemos, eu ainda era seminarista, eu estava no seminário em Goiânia, e certa ocasião me disseram, tem uma pessoa te procurando ali na portaria. E aí lá vou eu e ele se apresenta a mim, eu ainda não o conhecia, e ele foi ali à minha procura por saber que eu tinha algumas pesquisas em comum, não só naquele primeiro momento, não tanto quanto aí da família, ainda outras pesquisas em comum, e que ele tinha interesse em dados que eu já havia levantado. Então ali a gente começou uma amizade, um conhecimento, e culminou ali que com esse intercâmbio eu tive alguns artigos publicados na revista do Instituto Histórico Geográfico de Goiás, enquanto ele estava na presidência, e ali os acadêmicos, os membros, os sócios ali do Instituto, acabaram achando interessante aquilo que eu já havia produzido e acabaram ali me convidando também para me tornar sócio efetivo, titular do Instituto Histórico Geográfico de Goiás. Depois, ainda também, talvez ali por essa proximidade com ele, acabei indicado aqui para a Academia Catalana de Letras. Também a gente vai tendo essa graça de tê-lo, talvez podemos dizer, como um padrinho. Ou ainda tocando na questão da importância dele, ele já esteve presidindo essas duas instituições, o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás e também a Academia Goiana de Letras, da qual ele também é membro. Ele é membro aqui da nossa Academia Catalana de Letras. Além disso, ele já foi secretário, né, de Cultura de Goiás. Então, e as obras dele, que já somam aí cerca de 25 obras, vão enriquecendo com certeza a história, a cultura no estado de Goiás, e ele ainda tem muito gás, muita lenha para queimar, com certeza, ainda tem muito a produzir e a nos enriquecer aqui, sobretudo nesse ano que Goiás celebra, né, o ano mais 300, né, celebrando essa passagem do Anhanguera e poderíamos dizer esse começo do histórico, né, da nossa historiografia goiana. Então nós temos muito a celebrar e também aqui o Geraldo Coelho faz história e faz parte desses mais 300 anos.
300 anos que começou aqui em Catalão, diga-se de passagem, aqui no município. Nós devemos contar muito a respeito disso aí, é para esse ano ainda, né, Murá? Muito obrigado aí, a gente volta a falar sobre esse assunto e outros, inclusive os próprios livros que o Padre Murá vem lançando ao longo da sua trajetória como escritor também, o último dele contando a história de Campo Alegre de Goiás. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, viu, Padre Murá? Um abraço. Nós que agradecemos e é sempre bom encontrar os ipamerinos em Catalão. Grande abraço para você, Navi, e a todos que nos veem. Ipameri fazendo história também em Catalão. Vamos lá, seguindo com a nossa cobertura. Recém-empossado, o presidente mais uma vez da Academia Catalana de Letras, o escritor Luiz Estevão conversa conosco a partir de agora. Bem-vindo à TV Sudeste, noite importante para a cultura da região Sudeste, para Catalão também, com o lançamento do livro do Coelho Vaz. Seja bem-vindo, Luiz, tudo bem? Boa noite. É uma satisfação, claro, receber tantos convidados ilustres aqui, grandes amigos intelectuais que vieram de Goiânia, pessoas ilustres como o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, pessoas da Academia Goiana de Letras, pessoas de outras entidades como Lusiânia, como Urutaí, que também participaram de nosso encontro. Então, eu tenho só que agradecer a presença dessas pessoas ilustres aqui e pessoas de Catalão que aqui estiveram abrilhantando o nosso evento, como, por exemplo, a Lei Margon Vaz, o Fernando Neto Safatli e outros, né, que vieram e estiveram conosco durante essa cerimônia, essa sessão. Luiz, a gente conversando com várias pessoas, vários intelectuais aqui, inclusive o próprio presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, ele falando a respeito do significado desse ano, né? Goiás mais 300, que marca aí essa entrada das bandeiras aqui, desses 300 anos. E Catalão tem um papel importante nesse contexto todo. E o que dizer um pouquinho sobre isso, porque daqui a pouco eu quero falar sobre essas duas cidades, Ipameri e Catalão, como é que elas se correlacionam e de que forma você viu, né, esse trabalho do Coelho Vaz nesse lançamento do livro. Mas primeiro sobre essas bandeiras e esses 300 anos. Como é que Catalão estará se posicionando diante de uma data tão importante como essa? Olha, Goiás, agora em 2022, está comemorando, né, 300 anos de fundação do território de Goiás. Agora, o que poucos não estavam lembrando é que o germe, a raiz principal de todo esse movimento começou em Catalão. A própria bandeira do Anhanguera fundou o sítio do Catalão, deixando aqui alguns membros da bandeira que fundaram um lugarejo. Catalão não tem sido reconhecido na historiografia de Goiás, porque aqui não se encontrou ouro, mas todo o ouro que foi descoberto em todo o território de Goiás passou por aqui, porque aqui era como se fosse um ponto de pedágio, um ponto de pouso. Então, Catalão, mais genuinamente do que qualquer outro lugar, foi o primeiro povoado fundado pelos bandeirantes no estado de Goiás. Então, Goiás comemora 300 anos e Catalão 300 anos de fundação também. Muito bom essa explicação. É importante a gente estar a par de tudo isso, é mais conhecimento e o papel importante que a academia tem de estar registrando isso. Falando em registro, temos agora esse livro do Coelho Vaz, que é membro da academia e também fundador dessa academia, que chega a 50 anos, não é isso, Luiz Estevão? Fale um pouquinho agora sobre a importância do Coelho Vaz para a literatura goiana como um todo, em especial aqui da nossa região, e dessas duas cidades, Ipameri e Catalão, e dessas famílias também. O Geraldo Coelho Vaz é incansável. Aos 19 anos, ele lançou
o seu primeiro livro, Vultos Catalanos, aqui em Catalão, e fundou uma gremiação de estudantes de literatura em catalão. Depois que ele foi para Goiânia, ele fundou o grupo de escritores novos em Goiânia, que foi a semente da União Brasileira de Escritores de Goiás. Ele teve um papel atuante na cultura do estado de Goiás, sendo presidente da Academia Goiana de Letras, sendo presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. O Geraldo Coelho consegue uma coisa que poucos escritores conseguem: unir a história e a literatura ao mesmo tempo. Esse livro sobre Ipameri, todos nós sabemos do pioneirismo de Ipameri, né? E principalmente com relação a Catalão. Ipameri teve primeiro energia elétrica, teve rádio primeiro que Catalão, teve uma unidade do Exército, sabe? Teve energia elétrica, não sei se eu já falei, né? E o Brasil, né? O Banco do Brasil também, e outros, né? Um campo de aviação aérea, né? Com companhias aéreas. Então, Ipameri teve esse pioneirismo frente ao estado de Goiás. Agora, o que eu gostaria de lembrar é que Ipameri é nossa filha, é uma das filhas de Catalão. Catalão, o antigo Vai e Vem, que é o nome antigo de Ipameri, antes de Entre Rios, sabe? Pertencia a Catalão até 1870. Catalão já era cidade há quase 20 anos e Ipameri pertencia à cidade, ao município de Catalão. Esse livro dele é muito importante porque traz a história de Ipameri, mostrando os atores desse pioneirismo. Nós sabemos os fatos. Agora o Geraldo Coelho trouxe os atores que estão por detrás desses fatos nesse livro dele. Está de parabéns. Obrigado, então, presidente da Academia Catalana de Letras. Tenho a alegria, por que não dizer a honra, de dizer que sou amigo do Luiz Estevam, essa figura notável, essa figura que tive já a oportunidade de entrevistar tantas vezes, e cada vez que a gente está assim, aqui com ele, conversando, é um aprendizado, é um conhecimento, não só para mim, mas eu tenho a alegria de dividir tudo isso com vocês que nos acompanham. Então, Luiz, muito obrigado e parabéns por estar de volta à frente dessa importante entidade que é a Academia Catalana de Letras. Nós, catalanos, temos muito que agradecer pelo que você já fez, mais ainda, por tudo que ele vai fazer, porque esse aqui não para não, viu? É projeto em cima de projeto e é Catalão que ganha com isso. Obrigado, Luiz, um abraço. Se Deus quiser, muito obrigado. Valeu, Luiz, valeu. Agora vocês vão ver alguns depoimentos de pessoas que vieram prestigiar o lançamento de Ipameri e a família Vaz da Costa. Todo mundo se dirigindo de forma muito carinhosa ao autor do livro, Coelho Vaz. Geraldo, parabéns pelo livro. Geraldo, parabéns pelo seu livro, que a minha família consta tudo nesse livro aqui. Parabéns, viu? Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe. Geraldo, você é o máximo, é o maior poeta de Catalão, já teve. Eu acho que supera tudo que é os passados, o presente, e no futuro vai ser difícil achar um outro igual, ok? Grande abraço. Eu quero desejar para ele todo sucesso com o livro dele, maravilhoso, e eu fiquei muito honrada porque eu pude ter uma participação pequenininha nesse livro. E então eu desejo tudo de bom para ele e para o senhor. Vocês viram aí o quanto foi prestigiado essa noite aqui em Catalão. O Geraldo lançando esse livro aqui, Ipameri e a família Vaz da Costa. Uma noite prestigiada, muitas pessoas
vindo aqui, fiquei surpreso com a fala do Alei, conversando com ele falando da sua importância para a cultura de Goiás, quando lá em 90, no governo do Íris, você foi pensado e você, inclusive, fez memória a isso, agradecendo o Alei. Tempos bons, aquele que contribuiu muito para a nossa cultura, né, Geraldo? Foi. De fato, naquela época, eu valorizei muito a área cultural do estado todo, sobretudo aqui de Catalão, com esses movimentos das festas do Rosário, e que nós prestigiamos muito o folclore goiano, o folclore catalano, e também a literatura e a arte de Catalão na época. Agora, dentre todos esses livros e dentre tantos trabalhos, tem um ali que você tem uma preferência especial ou é sempre o último filho que nasce mesmo? Como é que é? Não, é o último. O último parece que a gente tem mais amor. Aí eu continuo com meus projetos, quero dar continuidade aos meus trabalhos, não só da literatura, de poesia, de versos e de prosa, como também de pesquisa. Eu tenho aí alguns projetos ainda que são pesquisas que eu ainda tenho que trabalhar muito nelas. Mas, Geraldo, a gente agradece muito a sua presença aqui em Catalão. Ele já esteve em Ipameri lançando o livro. Aqui em Catalão eu fui convidado, lá em Ipameri eu também fiquei sabendo, a gente anunciou aqui no nosso canal e agora vai ter outro lançamento ainda, né? Em Goiânia, que vai ser no dia 29 do mês que vem, na Academia Goiana de Letras. Quero convidar a todos para estar lá presentes. Com certeza, e a gente pode estar lá também para fazer esse mesmo momento que a gente fez aqui. Estive em Goiânia ontem lançando o filme Alegria e Esperança, que conta a história da irmã Yolanda. Foi quando o Geraldo me ligou para vir aqui prestigiar esse lançamento. Disse a ele hoje, olha, você vai autografar um livro para mim, que ele vai fazer agora, e eu vou dar de presente para ele o filme que nós fizemos, que conta a história da irmã Yolanda. Irmã Yolanda de Mendonça Vaz, uma figura também muito importante para cidade de Catalão como um todo, para a diocese aqui de Ipameri como um todo. E, segundo você me dizendo, está no livro também, né? Tá, a dona Yolanda, a professora Yolanda, ela era casada com um parente nosso, que era o Astério Vaz. Faleceu muito novo, era uma sumidade, um grande advogado, e quando ele faleceu, a dona Yolanda estava grávida. Depois da morte do Astério, nasceu a Astéria, que também já faleceu. E casou com uma família muito importante, que é a família Farid Safatri, daqui de Catalão. Ok, está aqui então o seu presente, agora o meu presente você vai autografar. Você vai assistir o filme lá e nós vamos agora registrar esse momento onde o Geraldo vai autografar. E quem sabe a gente vai estar em Goiânia também para mostrar como foi, e seguramente vai ser um sucesso, como foi aqui em Catalão, lançamento aqui do livro Ipameri e a família Vaz da Costa. Agora vamos, o momento especial dessa noite, especialmente para mim. Vamos lá, Geraldo. Tá aí o momento, vocês acompanhando aqui, ó, com exclusividade, a TV Sudeste fazendo esse registro. Coelho Vaz fazendo esse autógrafo aqui para o Návio Leão, nessa noite que a gente guardará para sempre. Uma daquelas noites memoráveis e para a história, para a cultura da cidade de Catalão e também de Ipameri, essas cidades que se entrelaçam. E agora, quem se interessar um pouco mais para entender e compreender o que vem a ser essas cidades, é só ler o livro, então, do Coelho Vaz, que está lançado também aqui na cidade de Catalão. E aqui está o meu exemplar. Obrigado, Geraldo. Assim, então, a gente encerra essa cobertura especial. Parabéns, uma honra ter participado e ter feito parte dessa sua história também, pelo menos nessa noite, viu? Eu quero agradecer. Aliás, você sempre tem nos prestigiado, não só a mim, mas a área cultural de Catalão e do sul do estado. Muito obrigado por tudo e meu abraço fraternal e obrigado por tudo que você tem feito em benefício à área cultural do estado de Goiás. Ok, obrigado, Geraldo. Quem sabe então a gente se vê no lançamento agora no final do mês lá em Goiânia. Vamos ver como é que vai ser a movimentação agora dos goianienses prestigiando o Geraldo, viu, Geraldo? Vamos lá, agora eu vou chamar aqui o nosso cinegrafista. Chega aqui, ó. Vamos mostrar ali o símbolo da Academia Catalana de Letras. Chega aqui, essa entidade agora presidida por Luiz Estevam, que
nesse ano também completa aí 50 anos de atividade, onde teve como fundador o próprio Coelho Vaz, que faz parte dessa história, dessa trajetória. A gente fica por aqui, agradecendo a todos vocês. O Geraldo vai ali fazer mais alguns autógrafos, entregar mais alguns livros. Você que quer ter o Nave Leão no seu evento, é só entrar em contato. Eu estarei muito feliz em estar com você também aí no seu evento. Por hoje é só. Grande abraço. Até o próximo. Nave Leão Visita.